acidez da calagem, eu teria bastante para falar, mas eu vou ficar falando só disso. Que é todo, até vou deixar, não vou botar no modo de apresentação só para passar aqui com vocês, mas que a partir de todos esses resultados, daí eu construí a tese de doutorado, né? E aí eu investi muito para primeiro estudar essa questão do alumínio e depois essa questão da metodologia de análise, né? Que eu trabalhei com solução, então a verdadeira solução do solo, para ver se o alumínio estava ligado à matéria orgânica, enfim. O primeiro estudo da minha tese ele já está publicado, até o que está na bibliografia lá para vocês, que é esse aqui. Tá? Mas ele é muito mais... O que eu tiro assim, de importante desse artigo? Não é nem os resultados em si da acidez ou da especiação do alumínio e do fracionamento, que eu fiz os dois, especiação na solução e fracionamento na fase sólida, que corroboraram assim, um pouco do que eu já vinha mostrando para vocês, mas mostrando que um sistema plantio direto bem conduzido, que todos os manejos eram sistemas plantio direto bem conduzidos, o alumínio ele deixa de ser tóxico por causa do acúmulo de matéria orgânica, então na solução do solo ele está, vou mostrar o gráfico aqui, ó, que vocês estão vendo nessa cor escura, é quase tudo, é o alumínio ligado a compostos achou na área sem pastejo. Tá? Então, embora que acaba dando elas independentemente do manejo. Me chamou bastante atenção nesse entre os tratamentos no início do experimento. E se eu tivesse trabalhado no final, digamos assim, dos 9 anos depois, foi o artigo que eu até diferente, isso não deveria ter acontecido, eu digo, eu sei que não. Porque eu poderia ter diferente, né? E aí fui nesse gráfico aqui dá para ver, ó. Mas olha só, isso aqui é o diferente. 9 anos depois, influencia, mas foi diferente, né? Isso parece, eu fui e foi publicado dessa maneira. Dos resultados do trabalho de vocês também, tá? Estudo que daí é identificar de informações fase de tramitação com ele. Esse gráfico aqui tá mostrando, então vocês vejam aqui, ó, sem são muito maior do nas áreas não que é o alumínio trivalente. Na
com a aplicação de calagem. Porque a orgânica do solo, o aumento do pH faz pelos benefícios e pelos malefícios, nesse caso, que ela traz. Tem trabalhos do professor Caio, agrícola, né? Fase agrícola, só não integração. De matéria orgânica, o aumento do pH estimula a decomposição dessa matéria orgânica. Mas nos estudos para botar mais que a gente observou nesse experimento de lavoura pecuária. Surpresa. Parte também dessa aqui da URGS, desse alumínio está indo lá para as entrecamadas desses argilominerais 2:1 HE, mesmo num latossolo, que não predomina esses argilominerais, mas a gente tem uma neoformação deles. Que isso só acontece, ela só achou nos sistemas integrados. Eu acho que talvez é esse primeiro aqui, não me lembro. Mas, enfim, tem lá no artigo dela, que também não é muito minha área. Do alumínio está sendo sequestrado, digamos assim, nas áreas de integração lavoura-pecuária para dentro desses minerais. E por isso ele também aparecer ser menos tóxico, enfim. Tá? Que são outras coisas que às vezes passam despercebidas por nós. Da acidez, eu vou falar, temos alguns resultados aqui de terras baixas, também da questão dos nutrientes, e depois manejo, questão do fósforo, né? Potássio, eu também já comentei, o fósforo que estava um pouco de lado. A gente tem esse artigo que eu acho que é um dos bases para a gente, principais do Brasil, que já saíram, mas é focado no sul, do Leonardo Dais, foi orientado pelo professor Aníbal, se não me engano, né, Aníbal? Foi ter orientado, isso aqui é da UFPR. Sim. Não, ele fez mestrado e doutorado, esse aí é no material do doutorado dele. Que ele trabalhou com composto de fósforo em diferentes, ele coletou em diferentes experimentos, né? Eu nunca me esqueço que um dia eu estava lá em Tupã, ajudando a coletar para consumo, emissão de metano, e ele chegou num carro, o Leonardo, com um trado nas costas, veio um carro do nada, do além, assim, e lá não pega internet, celular, foi muito engraçado. A gente viu aquele carro chegando, parou do nosso lado, ele desceu com o trado nas costas e disse, vim coletar. E nós, meu Deus, do jeito também, ninguém sabia de nada. E ele estava justamente coletando para ele, que depois deu origem, né, esse artigo aí, que ele fez em coleta em vários experimentos de integração lavoura-pecuária do sul do Brasil. E também fica aí de leitura para vocês, mas o principal resultado dele foi esse que até está num post aí, no momento você sabia da aliança CIPA, né, de ter mais fósforo biodisponível no solo, né, quando ele estudou todas essas questões das frações e das formas de fósforo no solo, quando a gente tem sistemas integrados com pastejo. Né? Então, aumenta, na verdade, aquela questão que vocês devem ter visto com a Tangre, né? Da ciclagem do fósforo, ele está circulando.
E no momento que ele está circulando, ele fica indisponível para aquelas reações de adsorção específica que a gente aprende quando estuda química do solo, né? Principalmente em solos como os latossolos, que têm os óxidos de ferro, né, como um dos principais componentes da fração sólida mineral. E é interessante, ontem eu até estava vendo com o orientado de mestrado meu, o Felipe Bertol, que ele está trabalhando, de quanto que do fósforo que fica circulando no sistema quando tu tem pastejo, e ele até trabalhou com doses de nitrogênio, então dá para ver bem isso, tá bem interessante, e quando tu não tem o pastejo. E quando tu não tem o pastejo, aquele fósforo é assim, ó, ele fica estancado e depois ele volta, sabe? E tu consegue observar justamente com os cortes do pastejo esse fósforo circulando e ficando aí nessa circulação mais biodisponível para as plantas. Aqui tem outras explicações sobre, que é no mesmo sentido, né? Esse outro artigo, que é lá do experimento de Tupã, em que eu trago ele aqui, ele também trabalhou com formas de fósforo, orgânico, inorgânico, mais lábil, menos lábil. Mas um dos resultados mais interessantes que eu acho dele é essa questão da eficiência, do retorno, do quanto foi investido no fertilizante fosfatado. A gente sabe que o fósforo é um dos nutrientes mais caros aí para a gente comprar como fertilizante, né? Geralmente os adubos mais caros são os que têm os maiores teores de fósforo. E está no apontador aqui de novo. Então, foi várias safras analisadas, mas foi no período mais inicial do experimento, mostrando, então, um retorno bem maior aí do fertilizante. Pensa no solo como, que eu brinco aí, a poupança de nutrientes, né? Que a ideia é que justamente com essa maior ciclagem, com essa menor perda, seja in situ ou ex situ, né? A perda que realmente sai, ou a perda que é por uma forma mais indisponível do fósforo, por exemplo, no solo, que os sistemas integrados conseguem fazer, né? Então, esses aqui são dados da tese do Denardin, ele está fazendo parte do doutorado agora lá na França, mas ele desde o mestrado vem trabalhando com o que a gente chama do experimento de cristal, que é o que o Marcelo também está envolvido. Então, aí a gente tem uma série de resultados que mostram o fósforo, no caso, disponível no solo no início do experimento, 4 anos depois. Tá? Sistema pousio-lavoura seria o agrícola, isso aqui é pousio-lavoura, seria a lavoura de arroz. Pecuária hibernal, lavoura de arroz. Pecuária a longo prazo, em que a gente fica verão e inverno, 3 anos e meio com pecuária, e o arroz retorna de 4 em 4 anos. Tá? Então, seria um sistema de integração lavoura-pecuária de curta rotação, né? Inverno, verão. E aqui 4 invernos e 3 verões com pecuária, e no 4º verão só que vem a lavoura. E aí os resultados que a gente teve 4 anos depois, né? O incremento em fósforo disponível no solo, incremento em fertilidade, nesses sistemas que têm a pecuária. É lógico que esses sistemas eles foram mais adubados, partindo do pressuposto que estava tendo uma cultura que exigia, que é a pastagem, e aqui não, construindo, então, essa fertilidade ao longo do tempo. E se a gente for monetarizar isso aqui eu fiz na época, deve ter sido ano passado que eu fiz baseando o custo do fertilizante. Isso pode significar, ao longo do tempo, né, além de boa parte dessa conta da aplicação dos adubos a gente pagar com a pecuária, uma pecuária bem feita, ao longo do tempo, por a gente estar aumentando esse estoque de nutrientes no solo, uma exportação muito baixa, né, visto que retorna aí 70% a 99% dos nutrientes ingeridos pelo animal retornam para a pastagem. A gente pode estar falando em diminuições de custo de R$80 por hectare, de R$220 por hectare, contando com esse nutriente que agora está ali no solo, né?
Enquanto nesse sistema aqui, eu estou adubando o arroz, mas ele é um sistema que tem muita perda no inverno. O arroz nem leva embora todo o nutriente que eu coloco, mas por ter esse pousio, por não ter o papel das raízes, enfim, inclusive diminuiu aqui o teor. E é um sistema que ao longo do tempo eu vou ficar cada vez mais, não estou construindo fertilidade, cada vez mais dependente dos insumos. E, inclusive aí nos 4 anos, só falando de fósforo, há um aumento do custo de R$10 por hectare. Como que eu fiz esse cálculo, pessoal? Foi pegando a camada equivalente aqui, esse teor, e transformando esse aumento de fósforo em superfosfato triplo, né? E aí vi o preço do superfosfato e vi quanto que isso daria significaria nessa diferença em reais por hectare. Para o potássio, a gente pode fazer o mesmo exercício. Vocês vejam que os aumentos são mais discretos, digamos, né? Salientando que esse é o potássio disponível no solo. A gente até tem um aumento aqui também no sistema pousio-lavoura, mas essa diminuição do custo também bem mais acentuada quando a gente tem a pecuária. Né? Então, 20, 40 e 180 reais por hectare. Essa construção da fertilidade ao longo do tempo, salientando menores perdas quando a gente tem a pecuária, que foi o que a gente já viu, e deixando esses nutrientes em formas mais disponíveis, principalmente no caso do fósforo. E para finalizar aqui a questão do nitrogênio, na verdade aqui é matéria orgânica, né? Supre tanto nitrogênio quanto enxofre, é muito importante, e toda a parte da CTC da matéria orgânica para reter outros nutrientes. Foi um dos resultados mais surpreendentes, né? Quando a gente trabalha com essas terras baixas aqui no Rio Grande do Sul, os resultados, eles, em questão de acúmulo de carbono, de matéria orgânica, eles são muito rápidos, muito mais do que a gente estava acostumado em terras altas, né? Às vezes leva as décadas lá que a gente comentou. Então, em 4 anos, a gente já teve aumentos bem significativos no teor de matéria orgânica. Se a gente for monetarizar isso só para suprimento de nitrogênio, ureia, né, a gente vai ver, por exemplo, ó, que o sistema pousio-lavoura diminuiu matéria orgânica, então diminuiu o estoque de nitrogênio no solo. Aí entra cálculos também que eu coloquei de mineralização, enfim, isso aqui eu fiz bem, também foi para dia de campo com o produtor, palestra, então está bem sucinto, né, um pouco científico, digamos assim, metodologia e tal, mas só para nos dar uma ideia. Aumentar custo em R$20 por hectare, a ureia, e nos sistemas pastejados aqui, ó, diminuir o custo em R$50 por hectare ou R$90 por hectare. Só que é claro que aqui a gente entra toda numa dinâmica, se vai disponibilizar esse nitrogênio ou não, que entra a parte biológica também, que é bem o foco do que o Denardim está estudando agora, essa questão do nitrogênio, na tese dele. E o Marcelo também está trabalhando com esse parcelamento do nitrogênio entre fase lavoura e fase pecuária, principalmente para esse sistema do meio aqui, né, que é o foco da dissertação de mestrado do Marcelo. E quando a gente vai ver isso nos rendimentos, né, só para manter ainda nas terras baixas, aí os primeiros 4 anos do experimento, a gente vê que em todos os anos, esse aqui é o sistema testemunha, com arroz todo ano, e o pousio. Vamos ficar só nesses dois aqui, ó. E aqui, quando a gente tem o plantio direto, é pecuária no inverno, o CIPA. Tá? Todos os anos, consistentemente, esse sistema produzindo mais. A gente ainda observa isso até hoje no experimento, desde que a gente supra com a mesma adubação. E a gente mudou um pouco, não vou entrar no detalhe, esse manejo da adubação, para entender a adubação de sistemas, que a professora Tangriani deve ter comentado com vocês, mas, em resumo, a mensagem aqui é, além de todos aqueles benefícios no solo, são sistemas que também produzem mais. Esse benefício ele é colhido na produtividade da lavoura de arroz, que é aquela ideia lá daqueles trabalhos do Skinner e House Brut, que eu mostrei para vocês no início, que é, nessa agricultura de processos, não é aquele negócio, vamos produzir menos. Não, a gente está produzindo mais, inclusive, de forma mais sustentável. Né? E, Amanda, 1% de matéria orgânica das sementes forneceria quanto de nitrogênio?
que depende de considerar a taxa de mineralização e quantos meses, né? Porque essa mineralização a gente faz geralmente por mês. Então, não é um número redondo, assim. Eu teria que ver como é que eu fiz os cálculos ali para te mostrar. Na tua conta ali, tu utilizou qual? Eu não me lembro. Faz tempo que eu fiz, mas acho que eu usei 4 meses, simulando, tipo, o período do arroz, por exemplo. E a taxa de mineralização, acho que foi entre 2,5% a 3% por ano, alguma coisa assim. Ali no sistema, aquele com 4 anos de pastejo, daria tipo 1%, 1 ponto alguma coisa por cento de matéria orgânica, daria 80 quilos de nitrogênio, seria isso, né? Eu posso olhar depois, Marcelo, certinho como é que eu fiz, que daí eu pego até os Excel lá quando eu montei esses slides Ok. E passo para ti certinho, que eu não me lembro mesmo de cabeça. Aqui as médias, né, de produtividade, o ganho com a rotação de culturas com a soja ali também, mais ou menos 1 tonelada por hectare no arroz, para cada etapa dessas aí. Dificuldade de passar aqui, só um pouquinho. E aí a gente colhe isso, né, depois desses 4 anos de adoção do sistema, em poder reduzir a entrada de insumos, que daí foi os ensaios que a gente começou a fazer, né? Sistema arroz pousio, ali sem o CIPA, uma resposta em torno aí de 600 quilos por hectare no rendimento do arroz, com adubação de fósforo e potássio. E já no CIPA a gente não observa mais resposta, inclusive aqui produziu menos, mas na verdade não teve diferença significativa. Então, um patamar produtivo muito maior, já parte daí, né? E sem responder aos adubos, né? Podendo utilizar aquela reserva justamente que foi construída no solo. Isso para fósforo e potássio, e agora para o nitrogênio, que é o que a gente está focando os estudos. Então a gente vê, ó, doses de nitrogênio, o recomendado aqui para uma resposta, expectativa de resposta muito alta do arroz seria os 150 quilos de nitrogênio por hectare, com a nossa última dose, que a gente tem hoje de recomendação para o arroz, né? E realmente, ó, vocês vejam, a escadinha aqui no sistema arroz pousio, né, uma resposta de 2 toneladas de grãos de arroz por hectare. Mas quando a gente parte para o CIPA, o sistema integrado, a gente vê que ele não responde à adubação com mais de 50 quilos de nitrogênio por hectare. Né? De novo, o patamar produtivo do CIPA sem nitrogênio, ele foi maior do que aplicando 150, onde tu não tem o CIPA, né? E aplicando apenas 50 quilos, ele produziu aí quase 2 toneladas a mais do que o sistema arroz pousio aplicando nitrogênio. Cabe salientar aqui, pessoal, no CIPA, os 150 quilos de nitrogênio, eles entram todo ano na pastagem de inverno. Né? Então, é por isso que a gente está observando esse tipo de resposta aqui. Que mesmo sem nitrogênio, numa cultura de verão altamente dependente do nitrogênio, né? A gente pode comparar o arroz aí ao milho, né? O arroz é o milho das terras baixas, vamos dizer assim, é altamente dependente de nitrogênio e responde. Mas vocês notem que o patamar produtivo já é muito alto, sem aplicar nada de nitrogênio no arroz, mas aplicando 150 na pastagem. Então, esse aqui, na verdade, foram os estudos que nortearam agora a tese de doutorado do Denardinho. Ele está aprofundando, entender a questão de micro-organismos do solo, qualidade de matéria orgânica, então, para a gente evoluir em relação a isso, compreender o processo. E falando ali, eu estava falando de resposta do arroz, né, mas a resposta da soja, digamos que é mais fácil ainda, por ela não depender do nitrogênio. Então, depois de construído aqueles teores acima do crítico de fósforo e potássio, ela não responde nada à adubação, como vocês podem ver aqui, em CIPA, né? Aqui a gente não tem a testemunha sem CIPA nesse experimento das terras baixas. E aí, isso aí foi até uma palestra que eu dei, que o foco do evento era sobre soja, e o título da palestra era justamente da pecuária trazendo segurança para quem quer começar a trabalhar
com soja nas terras baixas, né, na rotação com o arroz, porque o arroz tem aquela questão da lavoura, do alto custo, né, tá ali no fio da navalha, digamos assim, e quem traz segurança tanto para a soja quanto para o arroz, né, nesse sentido, seria quem faz essa construção, o boi. Né, por isso que eu brinquei, até botei esse bonezinho aí do segurança do sistema, que é o gado, no caso. E por ter maiores patamares produtivos, mas também por contribuir na questão da diminuição de custos, que foi o que eu foquei aqui, né, nessa parte das terras baixas com vocês, num dos itens aí que tem a maior proporção do custo da lavoura de soja atual, isso aqui do Rio Grande do Sul, cerca de 27% do custo da lavoura com fertilizantes, e com a integração lavoura-pecuária a gente consegue diminuir muito disso, ó, num cenário pessimista aqui, que eu brinquei, uma diminuição de R$170 por hectare. E a gente sabe que também pode ter muita contribuição na questão dos agroquímicos, né, plantas daninhas, maior diversidade da fauna, então ter mais inimigos naturais, né, predadores, de insetos, por exemplo, por ter a inserção da pecuária, e aí é outra longa história, não está no foco da nossa aula, eu até coloco ali, mas que também pode contribuir na diminuição de custos. Tá? E aqui, só para trazer isso aqui, na verdade, da safra passada, em que a gente teve arroz nos 3 sistemas, lá do experimento das terras baixas, e, então aqui a gente tem os 2 CIPAs, só que aqui a gente entrou com adubação de sistemas, não está indo absolutamente nada de nitrogênio, fósforo e potássio nesse arroz. Essa aqui é a produtividade de grãos de arroz. E aqui está indo a recomendação normal. E vocês vejam que quando a gente tem o arroz em rotação com a soja aqui, no CIPA, o patamar produtivo, mesmo sem adubar essa lavoura de arroz, não está indo nada de nitrogênio, nada de fósforo e nada de potássio. O patamar produtivo é muito similar ao pousio arroz. Então, eu invisto, eu gasto exatamente a mesma coisa de fertilizante, pessoal, isso que é o mais interessante aqui, do que esse sistema pousio arroz. Só que eu vou aplicar na pastagem, a única diferença, eu só mudo a época. Né? E eu vou colher uma safra de carne no inverno, tá? E vou colher exatamente a mesma coisa no verão, na safra de arroz, do que se eu tivesse um sistema com pousio arroz. Tá? Então, isso já falando de adubação de sistemas, que eu imagino que a professora Tangriani deve ter comentado com vocês, só para dar uma pincelada, digamos, porque tem essa interface, né, da dinâmica no solo com a adubação, que é bem a minha área, e trazer alguns resultados desse experimento de terras baixas para vocês. Artigos que vocês podem ver mais sobre isso, né? Esse aqui foi publicado no início desse ano, que é um dos primeiros ainda do mestrado do Denardim, que fala sobre isso, né? Então, novas estratégias para nutrição do arroz irrigado, a partir desse entendimento da integração lavoura-pecuária em terras baixas. É um artigo bem interessante, recomendo, apesar do foco ser assim, terras baixas, ele abre muito para o que a gente pode fazer em terras altas também. Tá? Bom, depois disso, então, eu vou partir para os indicadores biológicos agora e os de manejo, que eu chamo, e vou passar agora de forma bem rápida, assim, só para a gente ter na aula para poder fazer o fechamento com vocês e não ultrapassar o tempo que eu estou controlando aqui, ainda temos 25 minutos. Tá? Então, vamos lá. De indicadores biológicos, pessoal, eu acho que é uma área em CIPA que está crescendo muito. A gente está, vários pesquisadores vendo da importância de se estudar isso, né? O Ed, que falou para você semana passada, eu diria que é um dos pesquisadores que mais tem se dedicado a isso desde a tese dele. Ele foi um dos primeiros que abriu essa linha de pesquisa aqui no experimento de Tupã, que eu falo para vocês, e está seguindo lá no Cerrado com isso, né? Então, eu trago aqui alguns resultados que a gente tem, que tem naquele livro da capa azul marinho do experimento de Tupã, integração soja bovina de corte. Indicadores de atividade enzimática,
hidrólise do FDA, que é uma análise que dá uma ideia geral da atividade enzimática do solo, e 2 aqui de atividade de urease. Esse aqui foi, inclusive, com parceria com o professor de Santa Maria, o Rodrigo Jacques, que alguns alunos trabalharam lá no experimento. E o que a gente vê, né? Indicador biológico do solo eu sempre digo, é uma bagunça, assim, é um negócio que você tem que investir para, de repente, trabalhar mais ao longo do tempo, porque a ETG é algo que, às vezes, no biológico, mais mas os resultados que então é comum a gente achar, principalmente no final do ciclo de pastejo, mas de novo, isso aqui é a camada superficial, mais ligada à questão da relação CN do resíduo. Eles têm uma relação CN do resíduo menor. Esse aqui, que é muito extremo. Então, no final do ciclo da soja, Rodrigo Jacques, eles trabalham e no ligados também em específico que mostram isso aqui em detalhe. Influencia e muito que vai influenciar por sua vez e na fitossanitária também. Aí da fauna, algumas avaliações, e aí a gente vê bem um efeito do pastejo. Porque a área do 10 a área do sem pastejo, nada. Seguir uma lógica em relação a ter um solo fértil, né? Um dos resultados mais importantes que a gente já teve. Foi uma reunião de resultados que a gente fez do nosso grupo, que o professor Shannon, né, que dá uma diversidade metabólica, a diversidade de organismos que a gente vai ter no solo, e também diversidade macro para volto para as terras baixas, né, para falar um pouco. Fui eu, o Felipe
José Bernardo, que fez doutorado ali. Foi no início, publicou daí esse artigo biológico. Bom, aqui tem o sistema. Aqui. É que basicamente o que a gente 4, 5, a gente aumenta só tinha o animal até então, e aqui as integrações na nossa textura com pousio no inverno. E você aí, conforme o aumento da inserção animal e da diversidade de culturas, aumenta a atividade. Uma disponibilidade do solo. Tá? Qualidade do solo. As terras baixas. Vocês viram que eu usei agora falando bastante desse. A mesma época de já é fácil de degradar e fácil de melhorar, digamos assim. E vocês vejam aqui que a gente conseguiu chegar. Isso que está aqui em cima é teor de matéria orgânica, tá? E o que está aqui nesse eixo é o estoque de carbono. Eu também fiz assim porque apresentei num dia de campo. Então, para ficar mais palpável o valor para os produtores. O que a gente tem na mata nativa, numa área que a gente coletou perto, ó, perto de 5% de matéria orgânica. E a pecuária aí já aumentou quase 1% no intervalo de 18 meses. Tá? Principalmente esse aumento, vocês podem ver esse laranjinha aqui da fração lábio, né, que é a facilmente alterada. E aqui tá ali para a ação dos micro-organismos também, tá? Essa descrição que tem aqui embaixo. A gente trabalhou com fracionamento físico da matéria orgânica nesse estudo. Aí uma explicação, para quem não é familiarizado com essa questão da matéria orgânica do solo, né, da fração lábio, que é mais sensível a mudanças de manejo, às vezes tem mais influência da qualidade, mas hoje a gente tem vários estudos que mostram da importância da qualidade do material orgânico aportado, que vai influenciar também na quantidade de matéria orgânica estocada no solo. E aí tem o famoso índice de manejo de carbono, que foi até um professor, se eu não me engano, foi um professor da UFPR que propôs, pelo menos os trabalhos mais pioneiros aqui do Brasil foram feitos por ele, que é o Jefferson Dierkoff, foi orientado pelo professor Cimelio aqui na URGS, que ele faz um balanço, digamos assim, entre essa questão da qualidade e da quantidade da matéria orgânica como um indicador de qualidade do solo, né, o IMC, Índice de Manejo de Carbono. Então está aqui a forma que ele é calculado, também não vou entrar no detalhe para vocês, e quando a gente vai levar em conta isso, né, a quantidade e qualidade da matéria orgânica nos diferentes sistemas, então o índice de manejo de carbono, tendo como referência o nosso sistema 1, testemunha, que é o sistema agrícola, sistemas com 18 meses depois, 1 ano e meio, e os sistemas de integração com arroz, integração com soja. A gente também vê, em pouco tempo, melhorias, aí principalmente aqui foi guiado principalmente pela questão do maior aporte de matéria seca do arroz do que da soja, né? Então a soja
até baixou aqui um pouco o IMC em relação ao monocultivo de arroz, e de novo, grandes ganhos em curto intervalo de tempo, principalmente no sistema 5, com a pecuária. E aí, o que a gente, nesse trabalho, de novo, a gente volta à grande explicação que a gente deu para toda essa mudança num curto espaço de tempo, de 18 meses, influenciar tanto até na matéria orgânica do solo, é as raízes, de novo elas. Isso aí é uma foto que eu tirei durante o ciclo de pastejo do sistema 5, que é esse aqui, ó, pecuária com pastagem nativa e cultivada, é nativa no verão, azevém e cornichão. Como esse solo é arenoso, claro, antes da questão do... Às vezes o lençol freático está muito ascendente, é a área de várzea, e essas raízes são obrigadas a crescerem aí visível aos nossos olhos. Mas mesmo quando a gente coletava e tal, um torrão de solo, era quase mais raiz do que solo que tinha, né? Então, todo o serviço realmente que essas raízes da pastagem fazem por nós na construção do solo. E eu lembro que na época eu até estava, foi quando eu estava fazendo a disciplina de microbiologia no doutorado, e eu li em algum livro, agora eu não vou lembrar qual que era, mas falando sobre o potencial que as forrageiras temperadas, que são essas que a gente usa no nosso inverno, por exemplo, o azevém, que são das espécies no mundo que tem uma das maiores capacidades de produção de raiz em relação à parte aérea, desde que tenha disponibilidade hídrica, né, que é o que acontece nas nossas terras baixas aqui do Rio Grande do Sul, claro, desde que essa água não sufoque, né, a raiz do azevém, que ela também tem espaço para respirar. Então, eu vejo que se a gente aprender bem o manejo da drenagem, né, essa dinâmica da água no nosso inverno, a gente tende a colher muitos benefícios nesse espaço de tempo aí que a maioria das propriedades da metade sul do Rio Grande do Sul, arrozeiras, hoje não faz... É um período improdutivo, vamos dizer assim. E aí a gente coletou essas raízes, né? E os números foram realmente quase que assustadores, assim. Ali estão as espécies, ó, que tinha em cada sistema. Então vocês vejam o que tinha na parte aérea no momento da coleta, não é a produção total das pastagens, né? É o que tinha quando a gente coletou o solo, na superfície do solo. E o que tinha de raiz apenas até 10 centímetros de profundidade que a gente coletou. Então, números aí de 6 a 8 toneladas. E aí é matéria seca, pessoal. 6 a 8 toneladas de matéria seca por hectare, até 10 centímetros, nesses sistemas aí. Aí, comparando, né, isso é muito mais do que o total, em todos os sistemas, o que tinha de matéria seca de raízes até 10 centímetros de profundidade, sempre foi maior do que o total da produção dessa pastagem no inverno, que é o que vocês estão vendo nesse verdinho claro aqui. Então, o que tinha no momento da coleta, tudo que produziu durante o inverno inteiro na parte aérea, produção total de matéria seca, produção primária líquida, e o que tinha de raízes no momento da coleta. Tá? Então, grande importância do papel das raízes. Bom, e agora sair das terras baixas para terras altas de novo, né? Passar rapidamente isso aqui, resultados do experimento de Tupã de novo, os mesmos tratamentos aí, mostrando a importância do longo prazo. Ó, se a gente tivesse parado os estudos aqui 3 anos depois do início, estoque de carbono, vocês vejam que mais acumulou aqui foi justamente o pastejo intenso, depois começou a baixar, porque era o esperado, né? Isso aqui são os dados, inclusive, da tese do Ed Carlos.
E, na verdade, se a gente for lembrar daquele gráfico que eu mostrei lá no início do experimento do Uruguai, a gente aqui ainda estaria naquela fase conturbada, né? Cada ano que a gente avalia dá uma coisa diferente. A gente precisaria de bem mais longo prazo para inferir sobre isso. Aí a gente teve trabalhos que trabalharam com simulações baseadas na taxa de sequestro de carbono anual. Então, a gente vê que essa taxa ela atinge o seu pico, sendo muito parecido com o sem passeio, com um manejo de 30 centímetros de altura do pasto hibernal. O 20 ainda seria um manejo, vamos dizer assim, que degrada. Tá? Estoques aqui que a gente avaliou em 2014, nesse mesmo experimento. E aqui fazendo, esse aqui, se eu não me engano, agora é a simulação, exatamente. Ó. Tempo em anos, né? Então a gente, para atingir, teoricamente, esses sistemas, o 30, o 40 e o sem pastejo, com os dados coletados até hoje, eles seriam sistemas que têm capacidade de atingir o mesmo sequestro de carbono do que uma mata nativa em pouco mais de 100 anos. Aí. Mas nos dando a ideia, a importância de um bom manejo de solo, produção de resíduo, todas aquelas premissas do plantio direto, que a gente sabe, nessa questão, inclusive, de mitigar, sequestrar, né, parte da questão dos gases de efeito estufa, né, da agricultura, da pecuária, também contribuindo para essa questão da mitigação dos problemas ambientais no mundo, mas nesse contexto. E aqui, agora sim, para finalizar, esse aqui eu trago o artigo do Lucas, está aí nos ouvindo, está na turma, né? Que é um artigo bem interessante, eu recomendo também a leitura aí para o pessoal, porque ele não foca em ter ou não ter a integração, né? Que é o que eu fiz muito aqui com vocês. Mas ele foca em algo que eu acho extremamente importante da gente evoluir, porque a gente já tem muito trabalho que mostra que a integração dá certo, né? A gente não tem que mais ficar provando. É importante, mas eu acho que é um passo adiante, é como se a gente for falar do preparo convencional e do plantio direto. A gente sabe que a gente tem que parar de revolver solo e fazer manejo conservacionista. Mas dentro do manejo conservacionista, ou dentro do CIPA, como o manejo influencia? Né, o efeito aqui, ó, da rotação de culturas da fase lavoura ou do manejo da fase pastagem, né, que aqui testa pastejo contínuo e rotativo e a intensidade de pastejo. Como que isso vai influenciar? Como que a gente deve manejar o CIPA já partindo do pressuposto, não, nós vamos fazer CIPA, mas como manejar ele para ter ainda melhores resultados? Então, esse artigo do Lucas, ele focou na questão dos estoques de carbono e nitrogênio e de produtividade também das plantas, tanto a lavoura quanto a pastagem. Tá? E aqui eu trago só os resultados do solo, mas recomendo a leitura de toda essa parte da resposta das plantas, também, que está bem descrito lá, a questão também da influência do déficit hídrico, porque era um experimento que sofria bastante com déficit hídrico, sofre ainda, ele continua, né, só com outros tratamentos. E é um artigo meio quebra de paradigma, né? Eu lembro que quando o Lucas estava escrevendo, até foi eu imagino, né, que para ele foi uma baita experiência, foi parecido com aquele meu que eu briguei com os revisores lá, que ele mostra que a monocultura da lavoura acumula mais carbono do que a rotação de culturas. E aí tem toda uma explicação, porque aqui era uma monocultura de soja, a qualidade do resíduo da soja, a rotação de culturas era soja e milho, só que esse milho, por estar numa região que tem déficit hídrico, solo arenoso, ele não produzia tanta matéria seca quanto esperado. Então, é um cenário em que a rotação de culturas é pior para acumular carbono no solo, né? O que a gente não espera quando a gente vai, por exemplo, construir uma hipótese. Foi observada a mesma coisa aqui na questão do nitrogênio, e aqui a influência do que a gente também já viu ali nos resultados do experimento de Tupã. Esse aqui é um experimento na Estação Experimental Agronômica da URGS, ele é terras altas, mas é solo arenoso, não chega aí, acho que a 20% de argila, que mostra também baixas intensidades de pastejo acumulam mais carbono no solo do que quando a gente vai intensificando essa pecuária. Efeitos aí, majoritariamente, até 10 centímetros de profundidade, perdão. E mostrando, inclusive, parecido com aquelas relações que eu mostrei lá da acidez para vocês no início, né? Que conforme, por exemplo, o manejo
da fase lavoura do CIPA, monocultura, rotação de culturas, aquele mesmo quilo de carbono que está sendo adicionado via resíduo, ele vai resultar num acúmulo de carbono no solo completamente diferente. Então, mostrando a importância do manejo do sistema integrado, seja a fase lavoura, seja a fase pecuária, né? Verão e inverno, geralmente. Aqui sendo a fase lavoura e no verão, no caso. Tá? E que foi realmente decisivo aqui, ó, a contribuição do nitrogênio. E aí, por isso, o nitrogênio via resíduo, para o estoque de carbono no solo. E aí, que aí foi muito similar entre os dois sistemas, que sai quase uma linha contínua aqui, né? E por isso que o sistema que teve mais soja, que teve mais nitrogênio aportado via os resíduos das culturas, acabou resultando também no maior estoque de carbono no solo. Então, toda a importância da qualidade do resíduo que está sendo aportado. Relação CN, aqui a gente pode sintetizar falando de relação CN. Certo, pessoal? Então, seria essa a minha finalização. Eu só quero deixar uma mensagem, daqui a pouco a gente abre para dar uma comentada. Não sei também se o Lucas quer falar alguma coisa aqui, que eu estava falando do artigo dele. Como considerações finais, o que eu deixo para vocês, a grande mensagem é o que está nesse slide, né, que o estudo do solo, na verdade, qualquer coisa em sistema integrado, ele é multidisciplinar por natureza. Tá? Que é o que está dizendo aqui. E eu vejo que para a gente avançar, a gente tem que buscar a interdisciplinaridade, porque a gente avaliando várias coisas e não conseguindo juntar elas, não serve. A gente tem que ser capaz de começar a fazer essas ligações. E a fronteira do conhecimento, que eu acho que a gente ainda vai alguns anos, mas temos que buscar, é essa transdisciplinaridade, né? Então, entender as respostas baseadas nas inter-relações que acontecem. Porque a inter-relação é basicamente entre duas coisas, assim, vai se inter-relacionando. E a trans já é aquela viagem entre um componente e outro, que está muito bem explicado tudo isso no capítulo do professor Ibanor, abordagem sistêmica em sistemas integrados, com esses modelos conceituais, né, da multidisciplinaridade, que seria isso aqui, né, que foi basicamente como eu até fiz a aula para vocês, tentando fazer alguns links, e precisamos passar para isso, né? Então, entender como essas coisas se conectam, e não simplesmente avaliar essas coisas em separado. Tá? Então, da minha parte, agradeço a atenção de todos, acho que deu 11h29 no meu relógio aqui, aí estão meus contatos, eu vou ficar no grupo complexo para a gente tratar numa manhã. Eu tentei fazer um resumo, focando mais no que eu posso passar de experiência para vocês, mas fico à disposição, principalmente para aqueles que pretendem trabalhar, né, nos seus estudos de pós-graduação com essa questão do solo no contexto dos sistemas integrados. Tá bem? Então, muito obrigado. Obrigado, Amanda. Esse assunto tem um monte de artigos aí, realmente, para o pessoal ler, né? Eu acho que essa semana aí a tarefa vai ficar bem pesada para poder aprofundar mais. Eu acho que a essência já foi passada e a oportunidade agora de ler e conseguir aprofundar melhor aí com os artigos, aí fica mais tranquilo, né, do que pegar um artigo assim de uma forma crua e tentar ler sem ter essa contextualização aí que a Amanda colocou, né? Então, eu diria que vamos aproveitar esta semana, não vamos deixar para ler na outra semana, tem que pegar agora que está quentinho aí na memória, né? Essa base, essa explicação básica aí. E a Amanda é realmente uma grande professora, didática excelente, porque o assunto não é muito... e tem essa visão, já tem essa visão aí da transdisciplinaridade, né, que a gente busca, mas
Isso aí a gente vai morrer tentando atingir, e daí que tem a necessidade da gente também ter as relações, inter-relações pessoais, né? Contribuindo aí cada um com a sua especialidade, com o seu domínio, né? E a Amanda colocou à disposição para mais alguma questão. Antes de encerrar, então eu deixaria se tem algum questionamento a mais ainda. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, Amanda. Oi. Tu sintetizou muito bem os nossos resultados ali que nós apresentamos no artigo, e realmente aquilo que tu comentou ali no início é verdade. Tipo, o que a gente imaginava, esperava, era ter um teor, um estoque de carbono mais alto na rotação, né? E quando tu recebe o resultado lá que vem da análise e dá totalmente o contrário, tu se questiona. Como assim, né? E daí primeiramente, tu meio que se desespera, mas depois tu vai em busca de como responder esses teus resultados, né? E isso serve para qualquer um que, às vezes, tipo, a gente recebe um resultado contraditório e isso faz com que a gente tenha um crescimento muito grande, né? Se eu, por exemplo, tivesse obtido um maior estoque, um maior teor de carbono na rotação, seria muito fácil de explicar isso, teria muitos artigos que mostrariam talvez a mesma coisa, né? Mas quando a gente tem um resultado contraditório, a gente avança talvez muito mais do que um resultado esperado. E o que a gente fala muito, a gente falou bastante nas defesas até desse ano, nas bancas, ter a coragem de negar a sua hipótese. Isso aí é não ter medo de fazer uma hipótese. Eu diria isso é o número 1 para vocês. Não tenha medo, leia e crie a sua hipótese e tenha a coragem de negar a sua hipótese. Porque é o que o Lucas falou, no momento que tu nega a tua hipótese é onde tu cresce, porque tu tem que buscar explicação para aquilo ali. Né? E eu vejo que, assim, muita coisa até do que a gente avançou em ciência como um todo, sem falar em CIPA, sem falar em agronomia, enfim, é quando a gente negava as hipóteses. Então, não tenham medo de serem cientistas que vão negar suas próprias hipóteses que são baseadas no conhecimento atual. Né? E quando o conhecimento atual não explica o teu resultado, bom, é aí que tem que se avançar. Amanda e Lucas, esse trabalho foi em CIPA Terras Altas, correto? Isso. Então, sim, oi? Na estação experimental da Works. Tá, ok. Aí eu pergunto ali, então, a monocultura seria o soja todo ano, é isso? E a rotação seria o que, assim, por exemplo? O que considerou... Soja e milho intercalado. 14 anos isso. Então, a soja todo ano acumulou maior... Correto? Exato. E a relação, então, seria que a mineralizar essa matéria orgânica? Seria mais pelo que a Amanda, me corrige, Amanda, mas pela relação CN desse resíduo. Por mais que o sistema com rotação ele esteja incorporando mais resíduo, mas esse é um resíduo com maior relação CN, isso dificulta a utilização pelos micro-organismos, né? Então acaba tendo uma menor eficiência do que o resíduo próprio da soja. A matéria orgânica, eu diria, Lucas, na verdade. Porque o resíduo com menor relação CN, ele estabiliza e consegue ser estocado no solo com maior facilidade. Exatamente. Mais ou menos isso. Ali o resíduo com alta relação CN energia para os micro-organismos. Então, ativa aquela microbiota e ela decompõe às vezes, inclusive,
o alta relação CN. E nos dois sistemas, tanto com rotação com milho quanto monocultivo de soja, tinham pastagem no inverno, correto? Maior de nitrogênio. Será que a gente conseguiria acumular mais matéria orgânica? Que seria o mais aporte de matéria orgânica, de material orgânico, mas mais difícil de decompor pela microbiota, né? E se a gente colocasse uma quantidade maior de nitrogênio na pastagem pós-milho, esse nitrogênio ajudaria a decompor a palha do milho ou aos micro-organismos utilizarem melhor essa palha do milho? Essa é a minha pergunta. Como é que eu vou explicar isso? Me ajuda, Amanda. Olha, eu diria, é uma hipótese, né? A gente teria que testá-la, mas pelos resultados que a gente já tem, daí eu vou me basear naquele experimento do professor Simélio, aqui da URGS, tem mais de 30 anos, que não é CIPA, é Sistemas de Manejo de Cultura, que tem até um amigo em comum, meu e do Lucas, o Murilo, que trabalha muito com isso, que é até um dos coautores do estudo, que ele mostra que o nitrogênio que entra no sistema via fertilizante, ele tem uma eficiência muito menor para acumular carbono no solo do que o nitrogênio via resíduo. Por que isso? Porque muitas vezes quando a gente aplica o fertilizante, por exemplo, 150 kg de N, que nem a gente vai fazer lá na... Sabe que esse ano não vai ser assim, né, Marcelo, lá na Vares. Mas aplica de uma vez, toda aquela ureia. O efeito priming, que a gente chama de todo aquele nitrogênio, ele é muito grande, então ele ativa daqui a pouco a biota. Muito nitrogênio disponível. E aí ela vai decompor parte daquela matéria orgânica também. Então, quando ele entra com uma certa relação também do carbono e do nitrogênio, de uma forma mais, digamos assim, vagarosa, né, ao longo do tempo, via o resíduo, a eficiência dele é maior. Então, eu acho que teríamos que pensar, poderia acontecer, mas vai depender desse balanço aí. E realmente, vamos dizer assim, o átomo de nitrogênio para acumular carbono no solo ele é mais eficiente vindo do resíduo orgânico, de uma leguminosa, por exemplo, fixando esse N, do que se eu aplicar o adubo. Isso me recordou um trabalho do professor João Minchuk, também bem antigo, que ele tinha aí de rotações, lá aí na estação da URGS, eu, quando eu fui aluno dele, me recordo dele dizer que, na época, o pessoal fazia no conceito de adubação verde, né, eu suponho aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, ainda tinha muita gente que usava esse conceito aí de deixar acumular bastante massa, de guandu, seja o que for, material, e depois incorporar. E eu me recordo do Jean dizendo que isso vai piorar a quantidade de carbono no solo, exatamente pelo que a Amanda falou, porque colocava uma grande quantidade de alimento ali, aumentava de uma forma absurda a quantidade de biomassa microbiana, que depois acabava por consumir até aquela reserva que tinha nativa ali. Eu não sei se a Amanda chegou a conversar com ele sobre isso também. Esse experimento aí provavelmente é o mesmo que eu estou te falando os dados, porque eles têm, na verdade são dois, é o de preparos e o de culturas, eu não sei exatamente de qual, porque eles até têm uma metade da parcela é com N, outra sem N, mas é nessa mesma linha. Acho que é esse aí então, deve ser o mesmo. Porque eu vendo falar essa quantidade grande de informações, e a gente fica imaginando também a nossa situação, né? Puxando um pouco o brasa para o nosso assado. Claro que quando eu assisto as informações, eu tento converter para a minha realidade, né? E eu vejo que
em sistemas terras baixas, provavelmente do experimento, ou qualquer área do produtor, normalmente quando a gente colhe 10 toneladas por hectare de arroz, por exemplo, a gente deixa em torno de 10 toneladas de palha da parte aérea, né? E mais um tanto de raiz, que eu não me recordo quanto, mas seria assim, tipo, chutando ali 15, 16 toneladas que fica de massa seca do que saiu de grão. Só que com uma relação CN de 95:1, né, uma relação CN muito baixa. Mas assim, a gente teria uma quantidade bem grande de resíduo de massa seca. E em contrapartida, a soja ficaria um resíduo, né, com 3 toneladas de grãos, um resíduo bem baixo, só que com uma relação CN ótima, né, uma relação CN boa. Então, assim, em ambientes terras baixas, se a gente conseguisse, com sistemas integrados, né, aproveitar essa palha que fica, essa grande quantidade de palha que fica na lavoura e conseguir converter para matéria orgânica, né, ou carbono, quer dizer, carbono orgânico, seria um ganho ótimo. Então, se de repente se a gente conseguisse fazer isso de alguma maneira, eu pensei a primeira mais, né, que me veio à cabeça foi com um aporte de nitrogênio no pasto pastejado, não deixar o pasto acumular, mas manter ali com 15 centímetros de altura no azevém, mas ir fornecendo nitrogênio para ajudar a decompor a palha do arroz também. E isso vai fazer com que né, essa palha que está sendo utilizada pelos micro-organismos balanceando a relação CN, mais ou menos, ela vai retroalimentar no futuro depois. Né, me corrige, Amanda, mas é nisso que eu estava viajando aqui no pensamento. Tanto é que, indo agora para o trabalho da Adriana ali, né, que um dos sistemas que a gente preconiza das terras baixas é o arroz e o trevo, por exemplo, como cobertura, exclusivo trevo, que daí tu tem aquela baita produção de uma gramínea com alta relação CN no verão e uma boa produção de uma leguminosa com baixa relação CN, que vai estar fixando nitrogênio, e com baixo uso de insumos também e contribuindo para acumular aquela matéria orgânica. Tu não vai estar usando ureia, tu vai estar usando trevo para isso, né? Desde que tu dê condições para que também o trevo faça essa fixação. E lá no Uruguai eles têm exatamente esse sistema de manejo. Assim, quando eles fazem o ping-pong, é o arroz com o trevo e a soja com a azevém. Eles não botam a azevém junto com o arroz, porque não tem lógica no que eles pensam na cabeça deles, porque como que eu vou ter que ser gramínea e leguminosa, verão e inverno, e fazendo essa rotação. E aí entra outra coisa que eu acho importantíssima a gente discutir, que é a questão do manejo da adubação nitrogenada. O parcelamento, que a gente discute bastante também lá para o experimento de Criscal, né, Marcelo? Que muitas vezes em produtividade das plantas, dos animais, tu não vai achar uma diferença, e até no curto prazo no solo, não vai achar uma diferença em parcelar ou não esse nitrogênio. Mas, com certeza, ele vai fazer diferença para os processos ao longo do tempo dos micro-organismos do solo. De tu dar esse nitrogênio todo de uma vez, ou fracionar ele mais, pensando até na utilização desse carbono da palha do arroz, tá me entendendo? Daqui a pouco colheu o arroz e aplica uma ureia, sei lá, um saco. Por exemplo, pensar nisso para ajudar e ir incorporando aquele carbono. E aí depois o resto, sabe? Então, também aproveitar melhor esse carbono que foi ali fotossintetizado. Show de bola, muito obrigado. Isso aí. Amanda, Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu fiquei pensando agora essa aplicação, por exemplo, depois da colheita, para tentar auxiliar na incorporação. É complicado, né, pensar que esse nitrogênio aplicado, acho que pode ser mais facilmente perdido do que aproveitado, né, porque tu não vai ter uma planta viva, nesse caso, pensando depois da colheita
principalmente do arroz, eu fico pensando, acho que deve ser complicado, né? É por isso que não pode ser uma quantidade alta, nem pensar, né? É algo a se estudar para ver se tem cabimento daqui a pouco, para tu conseguir aproveitar melhor aquele carbono do arroz. Mas aí, deixa eu só fazer uma parte aí, ele não é que ele vai ser perdido, porque ele incorpora na massa microbiana, né? Aí tem um trabalho bem antigo aqui do Juca, a aplicação de N na palhada da aveia, né, antecedendo o plantio do milho, com resultados excelentes, né? Quer dizer, ele aplicou na fase final aí, já estava a palha da aveia, né? E não aplicou no milho e teve um resultado que até foi a partir daí desse trabalho que suscitou essa discussão a partir da tese da Tangriani, da gente pensar, pô, mas se isso aí é viável, a gente colocando esse N no inverno, né, pode ter o mesmo resultado aí, em vez de ser aveia, que não foi pastejada, se colocar no 11 vem, vai ter também essa possibilidade de reciclar, né? Então, ele não seria perdido, ele estaria incorporado e seguro pela massa microbiana. Exato. Até porque, como o Marcelo falou, uma quantidade tão alta de massa seca que a quantidade de nitrogênio necessária para fazer toda essa decomposição e melhorar a relação CN é muito alta. Então, provavelmente não seria perdido, né? Ele ficaria contido na biomassa e depois até remetido à matéria orgânica, construção de matéria orgânica do solo. E tá aí, né, Adriano, começou o doutorado de novo aí, né? Quer dizer, começou o doutorado agora, então estudar de novo, já estava estudando, isso que eu quis dizer. Eu acho que tá aí um detalhe que a Amanda comentou agora, que a gente não tem observado, que é o fracionamento de nitrogênio nesse inverno. E aí eu fiquei pensando na tua situação. Por exemplo, tu está trabalhando com o que seria o ideal, né? Pós-arroz ter uma leguminosa. E tu tem resultados aí excelentes. Mas será que essa leguminosa não precisaria, quer dizer, essa consorciação com o arroz, no início ali não precisaria de um aporte de nitrogênio, né, no trevo, e depois, ao longo do tempo, o trevo conseguir retroalimentar tudo isso, né? Mas eu acho que o fracionamento, né, Amanda, a gente tem, como nós viemos de cultura de grãos, nós estudamos bastante isso, mas no inverno, por exemplo, na pastagem, eu não tenho isso formado na minha cabeça, o que seria o modelo ideal de aporte de nitrogênio, até porque quando a gente pensa em colocar nitrogênio na pastagem aqui no sul, a gente lembra que a temperatura é baixa, as perdas de nitrogênio são menores por temperatura e outros detalhes. Só que também, como o Lucas falou agora, hoje bate água aqui nos últimos 20 dias. Então chove torrencialmente aqui, né? Então, assim, a perda é menor pela temperatura, mas e esse período chuvoso todo aí, né? Que a gente tem, será que colocar 150 quilos de nitrogênio numa aplicação só, a gente vai ter benefícios? Então, eu realmente tenho essas dúvidas aí. E claro que a gama de estudos que nós temos é grande, né? Essa do Adriano, o ideal, eu acho que o cenário ideal seria ter essa leguminosa depois do arroz, mas o nitrogênio realmente me deixa intrigado. Talvez no início ali, para decompor a palha do arroz, a gente precise um pouco de ureia, né? Um pouco de nitrogênio, e depois o trevo a leguminosa vai fazer o papel dela, né? Acho mais ou menos isso aí. Eu concordo em parte, assim, só que eu acho que naturalmente no sistema, no longo prazo, né, o que vai acontecer é que vai ter mais disponibilidade de nitrogênio no sistema, né, do que em comparação ao que tem arroz pousio todo ano, por exemplo, que é só a palha. E daí isso já vai favorecer essa decomposição, né, porque até muitos casos de produtores tem muita palhada de arroz, isso fica estocado no inverno embaixo da água,
e daí no verão tem problemas até com falta de decomposição, né, e ácidos orgânicos ainda, que produz a germinação. Isso é um problema que acontece também com alguns dos casos que usam até o trevo persa, né? E daí isso depende muito do manejo de dessecação, né? O momento de dessecação e de entrada de semeadura vai definir muito esse êxito na tua lavoura que tu vai ter depois. Eu entendi. Então, se desse um estímulo à leguminosa, por exemplo, com nitrogênio, a gente poderia ter problema lá na frente na implantação da cultura de verão, é isso? E seria meio que contra o que, né, tendo uma planta leguminosa que fixa nitrogênio, então a gente pode trazer esse nitrogênio gratuitamente, né, do ar, sem precisar, nos primeiros anos, talvez investir um pouco mais. Mas é uma alternativa que pode ser utilizada principalmente para os casos de que usam só o arroz e a pastagem, né, que são alguns dos sistemas que tem ali. Usar a ureia, depois... Deu uma travada aí agora. Eu não sabia se era aqui. Adriano. E aqui baixa água, acho que o detalhe nessa chuva aí tá uma... Estamos esperando que venha para cá essa chuva. Aqui nós estamos uma deficiência hídrica terrível em Curitiba. Cada 3, 4 dias corta a água da gente. Buenos, vamos então encerrar, que estamos no horário, e na próxima semana a gente tem a nossa aula prevista comigo e o Leonardo, que fez o doutorado comigo. Nós vamos trabalhar com o manejo da pastagem, né? Dentro do sistema. Então, fica combinado mesmo esquema, mesmo horário. Eu postei, eu acho que quem teve a chance de assistir também a live do Paulo ontem, acho que valeu, foi super boa, né? A live dele foi muito didático. Quem não coloquei o link ali, procurem assistir, né? 1h20. Assistam, que compensa. Teve a da Tangriani também ontem, novamente, né? Então, como foi mesmo horário, eu assistia do Paulo, eu não assistia da Tangriani, né? Mas dá para resgatar. E a aula de hoje fica disponível também, né? Tá gravada. Eu vou passar o link aí no grupo, né? Aí, se a professora Amanda quiser assistir a aula dela, vai ficar disponível. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade, reforço que fico à disposição aí dos alunos, quando quiserem conversar, trocar uma ideia sobre algo que eu falei. Às vezes só o período de aula é meio curto, então eu estou no grupo do WhatsApp, ali, fiquem à vontade para entrar em contato. Ok. Obrigado, okay, então. Bom almoço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, bom dia a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais.